vamos dar início ao nosso culto de gratidão a um Deus amoroso, zeloso, a um Deus fiel que nunca nos deixa. Amém? Amém. Glória a Deus, como é bom vir para a casa do Senhor. Eu queria abrir o culto com o Salmo 113, o salmo que nós usamos depois que nós ouvimos o testemunho de uma das nossas irmãs que é assídua no grupo de vida de quarta-feira, uma irmã que não tinha nada, uma irmã que era excluída da sociedade, uma irmã que foi alvo de chacotas, mas que confiou em Deus, que temeu a Deus, que encontrou em Deus a solução para a sua vida. E ela testemunhou na quarta-feira e edificou demais o nosso grupo. Uma mulher desprezada há 20 e poucos anos atrás, perdeu os pais tão cedo e milagrosamente Deus tem a honrado agora nesses dias, e ela é um exemplo. Ela de desprezada virou um exemplo. Eu queria ler isso porque é uma verdade, mesmo a gente crendo que o salmista, ele não disse isso aqui em vão, ele disse porque ele também ele viu e ouviu de grandes maravilhas que Deus havia feito e estava fazendo e iria fazer. Esse poema que ele escreveu foi nada mais nada menos do que a alma dele esperançosa para que Deus também o levantasse, porque ele era desvalido. A alma dele, ela estava necessitada de Deus, porque ninguém o podia ajudar. Então diz assim o Salmo 113: aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, do nascimento do sol até ao acaso. Louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações. Eu gosto de dizer acima de todas as famílias, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, mas que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do montouro o necessitado, para assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Como é bom a gente ler isso no grupo de vida depois do testemunho de uma menina, né? É maravilhoso ver o poder de Deus cuidando, zelando aquele que não vale nada e aquele que é necessitado. Vamos orar a Deus. Ore para que Ele faça-se presente. Ele já está aqui, mas que Ele realmente seja real nos seus pensamentos, real no seu coração, real nas suas atitudes. E louvo Deus que tudo pode. Aleluia. Obrigado, papai, ó Deus, porque nós também um dia nos sentimos, ó Deus, ó Pai, tão só, nos sentimos, ó Deus, sem valor algum, necessitados, ó Pai, espiritualmente, materialmente, e o Senhor, aleluia, o Senhor, ó Deus, foi, ó Deus, um Deus presente em nossas vidas, assim como foi na vida do salmista, assim como foi na vida de Ana, oh aleluia, que era estéril, oh Pai, bendito seja o teu nome, porque nós vemos, ó Deus, ouvimos, sentimos, ó Deus, ó Pai, os teus milagres, dia após dia. Amém. Ah, papai, como é bom te servir, como é bom, ó Deus, andar nos teus caminhos, ó Deus, e ver o teu povo sendo abençoado, Pai. Nós estamos aqui nessa manhã, ó Deus, porque Tu és Deus presente em nós,
porque o Santo Espírito, ó Deus, inundou nossas vidas, ó Deus, e agora nós queremos te louvar todos os dias, nós queremos cultuar o teu nome, todos os momentos, papai. Ó Deus, abençoa esse momento, abençoa, Senhor, esse culto, papai, ó Deus, que é para a glória do teu nome. Amém. Meu Deus, que, ó Deus, todas as pessoas que aqui estão possam realmente sentir a tua presença, as pessoas que estão para chegar, que possam vir debaixo dos teus cuidados. Amém. E aqueles que não virão, Pai, possam também receber a tua porção, papai. Ó Deus, seja de cura, seja Deus, ó Pai, de alegria, seja de amor, ó Deus, seja de paz, ó Deus, recebe, papai, ó Deus, as nossas vidas nesse culto, Pai. Assim nós oramos, Senhor, e te agradecemos, meu Deus, porque não existe nenhum outro Deus além de Ti. Aleluia. Não existe, Senhor, ninguém que pode ouvir a nossa alma como Tu. Não existe, Senhor, ó Pai, um Deus que provém todas as coisas, mesmo que, ó Deus, diante da rocha, Senhor, ó Deus, nós venhamos a duvidar que irá sair água. Aleluia. Obrigado, Pai, porque o Senhor Deus tem sido presente neste lugar. Aleluia. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Pastor Joel. Bom dia, queridos. Deus abençoe a sua vida. Sempre um prazer estar na casa do Senhor. Estou acompanhado com a Renata, se você não conhece. Renata, minha esposa, já há quase 32 anos. Em junho nós fazemos mais um aniversário de casamento. 32 anos, dia 25 de junho. Se você não conhece, eu queria convidar você a ficar de pé. Isso, né? Renata, minha companheira, minha esposa. Experimentamos isso que o nosso irmão Wagner leu no Salmo 113, desta grande vitória de Deus fazer com que a estéril tenha filhos. Vivemos quando casamos, quando na verdade namoramos e noivamos, descobrimos que a Renata era estéril, ela tinha um problema nas trompas, obstrução nas duas trompas, e casamos na certeza de que Deus é fiel e permaneceria fiel ao nosso lado. E oramos, e Deus ouviu as nossas orações. Então, com 2 meses casado, ela jogando tênis, desmaiou e o médico falou: acho que você está grávida. Falou: é impossível, mas para Deus não há impossível. Amém? E para Deus provar que é fiel, e é sobre isso que eu vou falar, às vezes um toque não é suficiente, nos deu 2 filhos. Então temos a Débora e o Rubem, com a graça de Deus. Amém? Então é importante nós nos apegarmos ao Senhor e olharmos aquilo que Deus se agrada. E às vezes um toque não é suficiente. Eu também queria convidar a igreja, pedir autorização ao pastor Kinsley. Nós teremos hoje à noite, lá na nossa igreja, lá em Campo Belo, a presença do pastor, apóstolo Paulinho de Jesus. Então, se você já ouviu falar dele, a transformação que ocorreu na sua vida, tudo que ele passou, saindo dessa vida promíscua. Ele hoje é um homem de Deus, casado, tem filhos. Se você quiser estar conosco lá, a partir das 18 horas, ele estará dando o seu testemunho. Então combine aí, nosso irmão Wagner, se vocês quiserem, fale conosco no final, te dou o endereço, às 18 horas. Então nós estaremos lá reunidos e cremos que Deus agirá lá em nosso meio, em nome do Senhor. Amém? Queria convidá-la a ficar em pé e abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, no verso 22. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 22. Todos encontraram? Eu sigo aqui a tradução da NVI. Talvez a sua tradução seja um pouquinho diferente, mas o sentido, a interpretação é a mesma.
Então vamos ler juntos. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram o cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. E depois de cuspir nos olhos do homem, impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. E Jesus mandou para casa, dizendo: não entre no povoado. Queria convidar você a ler comigo novamente o versículo 25. Vamos ler todos, não faz mal a sua tradução, se for diferente. Tá? Então vamos lá. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos a tua graça, tua direção, a direção do Espírito Santo de Deus, que nós somos totalmente dependentes, para que fale conosco, Senhor. Revele a tua vontade ao nosso coração, à nossa vida, à nossa família, à nossa igreja. Revele, Senhor, aquilo que tu queres falar conosco, porque a tua palavra não volta vazia. Ela dá muito fruto quando estamos com o nosso coração aberto, rendido a ti. Por isso nos rendemos à tua presença e declaramos a total dependência do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se acertar? Queridos, essa palavra, eu não sei se alguém já leu esse texto da palavra de Deus? Já? Amém. É interessante que Jesus tocou 2 vezes neste cego. Ao olharmos outras curas do Senhor, nós podemos, no capítulo anterior, falando ali, lemos na palavra que Jesus curou um surdo e um gago, que Jesus fez milagres tocando pessoas, outras, aquela mulher com fluxo de sangue, tocou em Jesus na sua veste, Jesus não tocou nela, e ela que tocou na veste de Jesus, ela foi curada. E nós compreendemos que Jesus, ele não tinha uma forma de curar as pessoas. Se você ler todos os textos de cura, você vai encontrar que Jesus curava as pessoas de diversas maneiras. Você consegue entender isso? Você reconhece isso? Jesus não curava sempre da mesma forma. Com o cego, ele pegou o seu cuspe, tocou na argila, fez uma mistura, tocou e colocou na vista de um cego e ele passou a ver. Nesse caso, diz aqui o texto que ele cuspiu nos olhos do homem. Não sei se você aceitaria isso, mas Jesus fez isso, ele cuspiu nos olhos do homem e ele foi tocado. Nós, ao olharmos esse texto, a gente pode pensar assim: por que esse cego não foi curado de uma vez só? Será que Jesus perdeu o poder? Será que Jesus já não era tão poderoso? Será que a unção não estava sobre ele, que ele precisou fazer 2 vezes o mesmo ato para um cego ser curado? Muitas questões são levantadas, mas eu vejo essa experiência como um grande ensinamento, como homens e mulheres de Deus nós devemos aprender. Jesus estava aqui demonstrando alguns princípios, e o principal deles é que ele cura de diversas formas. Ele pode curar com um toque, ele pode curar através do médico, ele pode curar através de uma oração, ele pode curar com um sonho. Talvez você tenha
tenha sonhado, Senhor, eu me imaginei andando, e você creu naquela revelação, e Deus operou um milagre na sua vida. Ele pode curar sem que você peça. O que nós precisamos entender, queridos, é que Deus, o Senhor, é soberano, e Ele pode fazer da maneira que Ele quiser e como quiser. Você compreende isso? Amém. Você entende isso? Amém? Então, queridos, eu percebo que há um ensinamento aqui. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas por que Jesus teve que tocar 2 vezes essa pessoa e o outro Ele curou de uma vez só? Mas é interessante que Ele chama, versículo 23, quando Ele recebe a presença do cego ali, Ele toma o cego e o leva para fora do povoado. Ele queria ter um momento a sós com esta pessoa. Ele queria sair da presença da multidão. Ele queria ensinar algo precioso para esse homem. Ele queria revelar a sua vontade a ele. Por isso Jesus o tomou e o levou para fora do povoado. É interessante você olhar também o texto do capítulo 8, que é um texto cheio de revelações dos planos e propósitos de Deus para os discípulos e para o povo de Israel. E para não dizer para nós também. Se você já leu os comentários, você sabe que o livro de Marcos foi o primeiro evangelho escrito. E João Marcos, você já ouviu falar de João Marcos? Ele acompanhou Paulo na sua viagem missionária. Teve um momento lá que ele desistiu de acompanhar Paulo, e foi reprovado por Paulo. E no final da carreira, nós encontramos ali Barnabé protegendo a Marcos e investindo na vida dele. E encontramos no final da carreira de Paulo chamando Marcos para visitá-lo, para confortá-lo, para levar a capa onde era necessário, já Paulo com avançada idade. Encontramos também nos estudos da palavra de Deus que Marcos ele foi um discípulo de Pedro. Pedro, assim como Paulo cuidou de Timóteo, Pedro cuidou de Marcos, ensinando, discipulando. Então, Marcos, ele escreve numa linguagem muito própria para os romanos que dominavam aquela época. Marcos, ele usa algumas expressões que você não encontra nos outros evangelhos. Ele diz assim, algumas expressões assim, imediatamente, rapidamente, com um toque, expressões que eram usuais para os romanos, para eles compreenderem quem era Jesus. Diferente, por exemplo, de Mateus, que Jesus foi apresentado como o Messias, Marcos ele aparece como um pastor, aquele que apacenta, aquele atingindo a necessidade do povo romano que dominava a nação ali de Israel naquele tempo. Então é importante que você entenda o contexto todo que foi escrito esse evangelho, mas também que você entenda que nada na Bíblia foi escrito por acaso. Você reconhece isso? Nada foi escrito. E o começo do capítulo 8, há um milagre maravilhoso, a segunda multiplicação de pães. Alguns falam que só houve uma multiplicação de pães, mas na verdade houveram 2 multiplicações. A primeira, onde 5.000 homens estavam sentados e um rapazinho trouxe lá o seu lanche, sua lancheira, tinha lá o seu lanchinho que essa mãe previdente mandou para o menino, né? Quando o seu filho for passear, pense sempre num plano B, né? Então, mande o lanche
Às vezes o lanche não sai na hora certa, então ele vai estar garantido. Mas essa mãe previdente mandou o menino lá com 5 pães, alguns peixinhos, e Jesus multiplicou ali, trazendo graça e fartura para aquele povo. E a segunda multiplicação, ele conta que havia uns 4.000 homens. E provavelmente em torno aí de umas 15, 16 mil pessoas ali, porque você pode, juntamente com os homens que eram contados naquela época, junto às suas mulheres e crianças. Então você tem ali, no mínimo aí uma família. A gente sabe que naquela época as famílias eram muito grandes, então no mínimo 4 pessoas ali na família. Você pode considerar aí umas 16 mil pessoas esperando, com fome, 3 dias sem comer. E acontece a mesma coisa. Os discípulos falam: Senhor, onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Você já viu esse filme? A primeira multiplicação, os discípulos falaram a mesma coisa e não aprenderam que a fonte do milagre era Jesus. 2 vezes eles passaram por aquela experiência. E aqui no capítulo 8, do verso 14 em diante, Jesus explica o que aconteceu. E ele fala assim: vocês, versículo 17, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Porque eles alegaram que não tinham pão, que Jesus estava repreendendo eles, porque o que eles fizeram, queridos? Na entrelinha aqui, versículo 14: os discípulos haviam se esquecido de levar pão. Eles não pegaram o pão que sobrou. E ele fala assim: a não ser um pão que tinham consigo no barco. O que eles fizeram, queridos? Eles foram para o deserto, passaram por Jesus, experimentaram aquele milagre, mas não tinham certeza que iam ter o que comer quando voltassem. Aí o que eles fizeram? Guardaram um pão de reserva e deixaram no barco. Quando chegaram no barco, eles tinham esse pão. E aí Jesus repreendeu esses discípulos e falou assim: estejam atentos. Diz a palavra de Deus no versículo 15 que ele os advertiu, repreendeu, chamou a atenção dos discípulos. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos não entenderam nada que Jesus estava falando e falaram entre eles: ele está falando essas coisas porque nós não temos pão. Não tinha nada a ver com o pão, ou melhor, tinha tudo a ver com o pão que eles deixaram no barco. Quando Jesus os repreendeu sobre o fermento dos fariseus, foi sobre a hipocrisia. Os fariseus, eles foram chamados de hipócritas, porque eles pregavam a palavra de Deus, mas não praticavam a palavra de Deus. Eles anunciavam a palavra de Deus, mas não acreditavam nela. Eles davam desculpas para não honrar os seus pais e mães. Eles não honravam o Senhor nos dízimos. Eles não honravam o Senhor em todas as áreas. Não, eles não honravam a Deus em primeiro lugar. Eles viviam de aparência. E essa atitude dos fariseus foi condenada por Jesus. Esse fermento que Jesus fala que levedava toda a massa, o orgulho, porque eles eram orgulhosos, eles não reconheciam Jesus como Messias, eles não submetiam à vontade de Deus. E aí ele repreende também a respeito do fermento de Herodes. Quem foi Herodes? Foi o governador, foi o imperador da época, um homem violento,
um homem orgulhoso. Diz a palavra de Deus que Herodes não dava glória a Deus. Herodes, ele era violento, promíscuo, patrocinava situações de prostituição no reino. Era um homem extremamente violento, impunha a sua vontade, caprichoso nos seus maus desejos. Então toda esta Herodes, ele tinha um conceito da força humana, de impor as coisas. Então, queridos, nós aprendemos com isso que Jesus estava advertindo os discípulos que eles não deveriam confiar nos homens, que eles não deveriam ser hipócritas e que eles não deveriam usar a força humana para subjugar alguém segundo a sua vontade. E aí os discípulos ficaram confusos. Tudo isso porque nós não tínhamos pão? E aí Jesus começou a discorrer e, percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Aí a prova é que foram 2 multiplicações de pães. Porque ele repete e ele faz uma comparação entre as duas. E aí ele fala assim: vocês não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Quantos foram? 12. 12 responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E aí Jesus perguntou: vocês ainda não entendem? Nós não precisamos ser formados em matemática para perceber ou para pensar numa hipótese. Se eu ofereci 5 pães e Jesus alimentou 5.000, se eu ofereço 7, ele vai multiplicar muito mais. Não é verdade? Você crê nisso? Não é uma lógica humana? Mas o que acontece? Sobra 7 e não mais do que 12. E quando você raciocina de uma forma humana, e Jesus queria mostrar isso aos discípulos, eles deveria ter sobrado muito mais cestos do que sobrou. E por que não sobrou tanto mais? Porque eles seguraram um pão lá no barco. Eles não entregaram todos os pães a Jesus. Eles retiveram um pão. E Jesus estava querendo mostrar para eles, queridos, e guarda isso, é uma grande lição, que a nossa vida tem que ser entregue ao Senhor 100%. E não guardar uma parte escondida. Eu vou dar a Deus o meu melhor ou o suficiente? Quando Deus quer a nossa vida, Ele quer a nossa vida 100%. Por isso Ele fala: buscai ao primeiro lugar o reino de Deus. O primeiro lugar, a prioridade, o objetivo de buscarmos a Deus tem que ser de uma maneira integral. E Jesus estava explicando para eles, queridos, que quando você retiver alguma coisa e não me doar 100% da sua vida, a sua colheita será menor do que a expectativa que Deus tem. Deus requer de nós 100% do nosso tempo. Quando eu digo do nosso tempo, é o tempo que eu tenho disponível, eu ofereço a Deus. Recursos, quando
Eu tenho aquilo que Deus me dá, eu tenho tudo, eu entrego a Deus. Eu entrego a minha família a Deus. Eu entrego os meus talentos a Deus. Eu entrego as minhas habilidades a Deus. Eu entrego tudo a Deus, sem resistência. Amém? É isso que Jesus estava explicando a eles. E ele faz uma pergunta: vocês ainda não entendem? Você consegue compreender que Jesus quer 100% do nosso tempo, da nossa vida, do nosso coração? Ele não quer que nós vivamos a Deus sempre com um pé atrás, resistentes, sem esperança, sem confiança. E aí ele usa essa experiência com o cego para revelar a sua vontade. Quando ele cospe nos olhos do homem e põe as mãos sobre ele, e Jesus pergunta a ele: você está vendo alguma coisa? Lembra qual foi a pergunta que Jesus fez aos discípulos? Versículo 18: vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Vocês têm olhos, mas não veem. Por que Jesus teve que tocar 2 vezes nesse cego? Tem olhos, mas não veem. Vocês não conseguem discernir, discípulos, qual é a minha vontade, qual o meu propósito? Era isso que Jesus estava explicando a eles. E ele usou essa ilustração, essa situação na vida desse cego para revelar a sua vontade. E ali Jesus pergunta a ele: você está vendo alguma coisa? E ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas e elas parecem árvores andando. Talvez você e eu, se estivéssemos cegos a vida inteira, ao ver pessoas e árvores se mexendo, nos daríamos por satisfeitos. O Senhor me curou. Glória a Deus. Estou vendo pessoas. Você e eu não pensaríamos nisso. Primeiro toque, Jesus tocou, você se dá por satisfeito, sai curado, sai restaurado. Eu estou vendo pessoas, eu não enxergava nada, não sei aonde as coisas ficavam. Você já se relacionou com um cego? Quem conhece um cego, já andou com ele, sabe como que o cego lida com as situações. Ele tem uma audição bem apurada, ele ouve a voz, ele reconhece a pessoa, ele guarda os locais onde estão os objetos. Se você quer atrapalhar a vida de um cego, mude os objetos de lugar na sua casa. Porque ele sabe, ele lembra de todos os lugares onde estão as coisas. Mas, queridos, esse cego, vendo pessoas e olhando as árvores se mexer, talvez eu e você pudéssemos falar: Senhor, eu estou curado, glória a Deus, vou embora para casa. Mas o que Jesus queria explicar a eles é que, além da visão humana, havia coisas que Jesus queria revelar. Por exemplo, às vezes nós estamos procurando um emprego, procurando um trabalho, e procuramos aqueles famosos, você que tem um alto QI, sabe o que é QI? Quem indicou? Eu entrei aqui porque alguém me indicou. Aí você apela para alguém, pede ajuda para uma pessoa influente na empresa, e essa pessoa arruma um trabalho para você. Às vezes não é o trabalho que Deus preparou, mas foi um trabalho que você conseguiu pela força humana, pela influência do seu relacionamento. Às vezes você conseguiu trazer seu filho aqui, fazendo uma barganha com ele, não porque ele veio espontaneamente à casa de Deus, mas você prometeu para ele, não os jovens, adolescentes, que não dá mais para fazer isso,
Mas às vezes as crianças pequenas, ó, se você for à casa de Deus, depois eu te faço um lanche gostoso. Você faz uma barganha, faz uma chantagem. Ah, te deixo você usar o computador tantas horas. Força humana, estratégia humana. Muitas vezes, queridos, nós estamos querendo mudar o coração das pessoas, dos nossos filhos, da nossa esposa, do nosso marido, através de uma força humana, através de uma força, de um argumento humano. É isso que Jesus estava querendo explicar para eles, que eles não precisavam depender da força humana. E aí segue, versículo 25. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Olha, você vê a diversidade. Jesus não fala aqui que ele molhou os olhos dele com saliva. Ele simplesmente tocou. Então Jesus tem suas formas de curar diferentes das nossas opiniões. Porque tem gente, queridos, que chega aqui à frente, recebe uma oração, fica frustrado. Como o nosso irmão Wagner falou, a igreja é o pastor. Se o pastor não orar por mim, eu me lembro, queridos, quando eu era diácono e tinha um pastor orando aqui na fila, o que eles faziam? Faziam a fila no pastor. E você ficava lá largado no meio, lá, falando, quando alguém cresce em Deus, ele ia lá no diácono e falava assim, olha, eu creio na oração, porque eu creio na oração, não do homem, não da pessoa, mas porque Deus está ali e Deus vai agir na minha vida. Então, queridos, se o Espírito Santo está aqui, indiferente da pessoa, do canal que Deus usar, do veículo que Deus usar, Ele vai abençoar a sua vida. Você vai receber a palavra de Deus, você vai ser edificado, mesmo se for, como disse o nosso irmão Wagner, um adolescente falando, compartilhando. O importante é que a palavra de Deus seja pregada, que a oração seja feita e que seja acompanhada de fé. Amém? Então, queridos, nós encontramos aqui Jesus tocando as mãos nos olhos do homem, e diz aqui o texto da palavra que então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Fala comigo assim, ele via tudo claramente. É essa a revelação que o Espírito Santo quer dar a nós. Às vezes Deus tem que tocar em você pelo menos 2 vezes, para que você tenha os olhos não mais na força humana, não mais no poder humano, não mais no poder do argumento, mas sim no poder de Deus, que vai revelar a você tudo claramente, abrir os seus olhos. Quando nós nos convertemos, é interessante que cremos na palavra de Deus, cremos que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, cremos que Jesus é o nosso Salvador, cremos que Jesus é o nosso Senhor, mas muitas vezes nós nos convertemos na cabeça, na mente. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas através do batismo do Espírito Santo, nós nos sentimos impulsionados ao nosso chamado, ao propósito que Deus tem para nós. Ao olharmos para essa igreja, você acha que essa igreja está aqui por quê? Porque é o propósito de Deus estabelecer a sua presença nesse lugar, para alcançar este bairro, para influenciar este bairro, as pessoas que estão ao seu redor. Amém? Amém. Essa é a razão de existir a igreja do Senhor. Não é apenas, ou não é um capricho do pastor. Vou escolher esse lugar, porque me deu na telha, me deu a vontade, eu achei que era melhor. Não, queridos, há um propósito de Deus, há um chamado de Deus para a igreja Nova Vida de Viliara, e ele precisa ser realizado nesse lugar, onde eu e você fazemos parte. Você, com seus dons, suas habilidades, seus talentos, deve se
colocar à disposição de Deus para servi-lo com os seus recursos, com os seus dons, com o seu tempo. É desta maneira que nós servimos ao Senhor. Então, queridos, nós precisamos ver as coisas não de uma maneira intelectual, raciocinando, mas agir pela fé. Não por aquilo que nós vemos ou ouvimos, mas por aquilo que a palavra de Deus nos ensina a realizar. Amém? Então, queridos, essa experiência com esse cego foi uma experiência para abrir os olhos desse cego de uma maneira clara, que ele pudesse ver a vontade de Deus de uma maneira clara. Qual é o propósito de Deus? E é interessante que logo em seguida há a confissão de Pedro. Olha o que Jesus pergunta aos discípulos. Ele retira os discípulos de lá, leva-os para a proximidade de Cesareia e de Filipe, e no caminho lhes pergunta: quem o povo diz que eu sou? E aí eles discorrem: olha, alguns estão falando que o Senhor é João Batista, outro que é Elias, outro que é um profeta. Mas a pergunta importante é: e vocês? E vocês? Quem Jesus é? Quem eu sou para vocês? Essa era a pergunta importante. E Pedro: tu és o Cristo. Eu reconheço que tu és o Cristo, é o Messias de Israel. Tu és aquele que prometido. Tu és aquele que viria para restaurar Israel, para restaurar e resgatar o seu povo. Então olha que revelação Pedro tem a respeito de Jesus. Não uma revelação humana, mas revelação do Senhor. Numa outra tradução, outro evangelho, Mateus, fala que Jesus revelou que nada do que foi revelado a Pedro foi na carne, mas foi o Pai que revelou. Ou seja, ele estava com olhos espirituais, vendo o propósito do Senhor na vida ali do Messias, do Cristo, o Senhor Jesus. Mas aí acontece algo diferente. Continua a narrativa. E Jesus começa então a informar os discípulos que o tempo dele estava chegando, que ele seria sacrificado, que ele iria para Jerusalém. E ele diz assim no verso 31: e começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem, ele mesmo, sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, que fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Então Jesus, aproveitando que a revelação de que ele era o Cristo, mostrando a eles que eles não deveriam mais, embora eles tivessem olhos, mas precisassem olhar o plano e o propósito de Deus. Olha como ele fala assim: e falou claramente a esse respeito. A mesma forma que o cego via tudo claramente, Jesus agora revela a eles claramente que precisava padecer, precisava morrer em nosso lugar. Jesus, porém, ou melhor, Pedro, no verso 32, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltando-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. E olha que palavra Jesus usa: você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro tinha tido a revelação de que Jesus era o Cristo, o Messias, que precisava morrer em nosso lugar, que ele seria ressuscitado.
E aí Pedro, influenciado por Satanás, fala: Senhor, tem pena de ti mesmo, vai morrer, vai entregar sua vida. E Jesus repreende. O que Jesus estava mostrando aqui, queridos? Que Pedro estava pensando nas coisas dos homens, que o diabo queria influenciar a vida dos homens, e não para serem influenciados nas coisas de Deus. Veja como é perigoso nós olharmos para as coisas dos homens e não confiarmos em Deus. O que é olhar nas coisas dos homens? É você acreditar que você tem que levar o seu filho, ou sua filha, ou alguém enfermo, no maior hospital ou no melhor hospital, vamos dizer aqui, de São Paulo, já que estamos vivendo em São Paulo. Não, meu filho só será curado se ele for lá para o Sírio-Libanês, para o Einstein. Meu filho só será curado se o melhor médico de São Paulo tratar. Meu filho só será curado se o melhor remédio que eu tomar é dessa forma que ele será curado. Ele só será curado se o pastor Y ou Z, que tem uma unção de cura, tocar na vida dele. É espiritual isso, queridos? Não, é humano. É quando nós limitamos o poder de Deus. Será que nos nossos dias o Senhor Jesus multiplicaria os pães? Você lembra o que André falou para Jesus na primeira multiplicação? O que é isso para tanta gente? André revela a cada um de nós, queridos. Você vai ofertar na casa de Deus e fala: Senhor, eu gostaria de ofertar na casa de Deus, mas eu tenho 5 reais. O que é isso para tanta gente? O pastor lançou um desafio aqui que provavelmente vai ter que pagar o aluguel. Senhor, o que é 5 reais para pagar o aluguel? Aí você recolhe a mão e fala: não, Senhor, o que é isso para tanta gente? Aí você pensa assim: ah, mas eu sou insignificante no reino de Deus. O pastor é que ora bem, o diácono que ora bem, o irmãozinho pediu para eu fazer uma oração. Aí você fala assim: a minha oração não vai mudar isso. É quando você olha a vida com os olhos humanos, queridos. Quando o seu gesto de amor você acha insignificante. Você fala assim: ah, mas eu vou levar essa pessoa, eu vou fazer companhia para ele, eu vou andar a 2ª milha com ele. Ai, Senhor, é tão insignificante. Uma pessoa carente, precisa de ajuda, eu só tenho arroz e feijão. É insignificante, você está acostumado a comer talvez uma coisa melhor. Aí eu tenho uma roupa, olha, sabe o que é? A roupa, ela já está usada. E você fala assim: retém, segura. Porque você olha aos olhos humanos. O que Jesus estava explicando com a atitude de André é que muitas vezes nós somos André. E damos desculpas olhando pelo lado humano. Que Senhor Jesus, são 5 pãezinhos, o que tu pode fazer com eles? Mas mais de 20 mil pessoas comeram aqueles 5 pães. Mais de 16 mil pessoas comeram com aqueles pãezinhos que foram apresentados na 2ª multiplicação. Com esses 7 pães. Queridos, quando nós limitamos o poder de Deus com a nossa forma humana de pensar, nós acabamos pecando contra o Senhor.
impedindo o Senhor de agir na sua totalidade. Por isso Ele está explicando para nós, durante esse capítulo todo, que Ele requer de nós a totalidade da nossa vida, o nosso coração, sem resistência. Sem resistência. E Ele repreende a Pedro e fala: você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Você acredita que você pode ser usado por Deus para salvar uma cidade? Oh, pastor, se fosse a minha casa, se fosse uma pessoa ao lado da minha casa, até acreditava, mas uma cidade. Eu me lembro da palavra de Deus, quando Filipe, mas será que Deus pode usar um diabo? Não, Deus tem que usar um pastor, apóstolo. Agora estão inventando cada título, né? Daqui a pouco tem gente que é chamado mais de Deus, né? Esse é o substituto de Deus. Só falta agora criar um cargo assim, uma função assim. Já tem. Nós usamos alguns por causa do chamado, reconhecemos o chamado profético. Existem pessoas que são chamadas como apóstolos, que são os fundadores, lançam fundamentos na igreja. Esses são apóstolos. Apóstolo não é aquele que é o líder é o bispo, é uma função. Daqui a pouco chamam lá de... tem outros nomes que se usa por aí. Mas Filipe se converteu, um diácono cheio do Espírito Santo, e no momento que ele estava pregando ali na região, para uma multidão, o Espírito Santo toca Filipe e fala assim: vá para o deserto. Não sei se você e eu sairíamos do meio da multidão, onde todo mundo reconhece o teu dom, reconhece o teu chamado, fala: esse é o pastor, esse é o diácono, esse é o homem de Deus, essa é a mulher de Deus. Mas Filipe foi chamado pelo Espírito Santo e falou: sai daí e vai para o deserto. E Filipe fez o quê? Obedeceu. E foi para o deserto e encontrou ali um eunuco, servo da rainha de Candace, um etíope, da região ali da Etiópia, norte da África. E esse homem estava lendo a palavra de Deus ali em Isaías. E Filipe anda junto com ele e revela a vontade de Deus a esse homem. Ali ele encontra um monte de água, ele é batizado, se converte e volta para casa. E diz os historiadores entendidos, os que buscaram compreensão da palavra de Deus, que este homem apenas influenciou a região da Etiópia e muita gente se converteu naquele lugar. Um homem influenciou uma nação. Jesus, quando estava sentado ali com sede, procurou um poço e encontrou uma mulher samaritana. E essa mulher, ela encontra em Cristo a fonte de água viva e se converte e volta para casa e conta que lá encontrou aquele que sacia a sua alma, o seu coração para sempre com uma água que jamais vai faltar. E aquelas pessoas, conhecendo a sua reputação, voltaram para Jesus. E Jesus vai para Samaria e fica ali alguns dias pregando a palavra de Deus. E aquela região toda se converte ao Senhor por causa de uma mulher com uma baixa reputação. O que eu quero dizer, queridos, é que se nós pensarmos como homens,
Deus ficará limitado em agir em nossas vidas. Se nós olharmos por aquilo que está em nossas mãos, por aquilo que é o seu talento, a sua habilidade, Deus não agirá na sua plenitude. Se você não crer, o Senhor não poderá realizar coisas grandes e maiores que você ainda não viu. Queridos, se nós pensarmos nas coisas humanas, Deus não vai agir. Mas se pensarmos nas coisas de Deus, que Deus pode multiplicar, que Deus pode usar a sua vida da maneira como você é, daquele jeito que você sabe a palavra de Deus, você testemunhe como você souber, fale daquilo que Cristo fez na sua vida, comece com isso. Não se preocupa em guardar 725 versículos, querido. Glória a Deus. Porque tem gente que fala, não, eu vou me formar ainda em teologia, vou aprender com o fulano a falar. Queridos, fale aquilo que Cristo fez na sua vida, que Ele trouxe paz, que Ele perdoou o seu pecado, que Ele restaurou o seu coração, que Ele te deu uma nova esperança, uma nova vida, que Ele transformou o teu temperamento, que Ele mudou a tua história. Comece com isso, queridos. Mas creia no poder de Deus. Amém? Amém. Trazendo para os dias atuais. Uma vez ouvi um testemunho. Alguém já ouviu falar em Jorge Linhares aqui? Pastor da Igreja Batista Getsemane? Já viu? Igreja, quando nós fomos conhecer lá a igreja, ela tinha próximo de 10 mil membros. Fazem quase uns 8 anos, talvez. Então, imagina que deve ter crescido mais. E cada vez que esse homem prega, muita gente se salva, é restaurada, experimente o poder de Deus. Mas, você sabe como esse homem foi convertido? Como ele encontrou a Cristo? Havia um porteiro, um homem simples, trabalhava na Caixa Econômica Federal. E ele trabalhava lá, no banco. E ele encontrou esse homem, e uma vez esse homem, porteiro, humilde, que ninguém dava nada, falou de Jesus para o pastor, que não era pastor, funcionário da Caixa Econômica Federal. E lá ele conheceu Jesus, através daquele homem simples, aquele homem humilde, que não era reconhecido por ninguém. E ele conheceu a Jesus e se converteu através desse homem. E um dia na igreja, esse homem foi dar o testemunho. E ele reconheceu falando assim: queria contar para a igreja que eu acho que em toda a minha história eu só levei uma pessoa para Jesus. E foi o pastor Jorge Linhares. Mas cada vez que eu vejo esse homem pregar, cada vez que eu vejo as pessoas se amontoarem aqui à frente, respondendo a um apelo da palavra de Deus e se converterem, eu fico me imaginando na figura dele, como a influência que eu tive, com a graça que Deus me deu de participar do ministério desse homem. Porque através do meu testemunho simples, ele se converteu. Então, queridos, não olhe para o impossível do homem, olhe para o possível de Deus. Que você nesta manhã entregue tudo que você tem, sem resistência. Não guarde o pão. Há uma pregação até do pastor Jorge Linhares falando do 8º pão. Não guarde o 8º pão. Dê os 8 pães para serem multiplicados, que nada vai faltar na sua vida. O que ele está querendo dizer, o Senhor quer te falar, e falar a mim e a você, é que a nossa vida tem que ser toda, nosso casamento, nosso trabalho, nossa família, nossos filhos. Queridos, Deus cuida melhor dos nossos filhos do que os nossos olhos. Tem gente que quer controlar a vida do marido, da esposa, e liga de 5 em 5 minutos: onde você está? Liga para o filho: onde você está? Com quem você está? Que rua que você está?
Saiu com quem? Está na casa de quem? E às vezes, queridos, Deus quer que nós nos rendamos a Ele e falamos: Senhor, a minha família é tua. Cuida-se. Cuida-se. Livra de todo mal. Põe os teus anjos ao redor da minha família, dos meus filhos, dos meus netos. Cuida, Senhor. Cuida, Senhor. Essa rendição é necessária, queridos, para que a gente não confie no homem, mas confie em Deus. Por isso Jesus teve que tocar 2 vezes este homem, para mostrar que não bastava olhar para pessoas, mas que precisavam ver tudo claramente. Amém, queridos?